falando, tem muitos lugares que começam a colocar que a glândula pineal ela está se calcificando, umas falando que ela está diminuindo de tamanho, que já perdeu mais de 3 centímetros. Bom, ela é menor que 3 centímetros já, mas não sei de onde as pessoas tinham essa informação. E na verdade não é que ela está se calcificando. Então foram feitos vários estudos onde faz aqueles cortes cerebrais e quando você secciona ali a glândula pineal, você vê que tem alguns cristais que são formados na glândula pineal. Só que ela não é petrificada, ela não é calcificada, não é como se fosse aquelas pedras nos rins que o organismo começa a criar. Elas realmente são cristais e elas têm ligação sanguínea, então são corpos ativos, são corpos que estão atuando e estão trabalhando ainda na sua função. Então a glândula pineal não está perdendo a função de jeito nenhum. O que muda, às vezes as pessoas têm mais cristais, outras têm menos cristais, mas é uma formação natural da glândula e ela não perde a sua capacidade de absorver, de controlar tudo isso. Não existe uma pessoa, vamos supor, quando a gente fala de mediunidade da glândula pineal, mas você viu quantas outras funções ela tem. Então, a gente deveria falar que quem está com calcificação nessa glândula, ela não pode perder só a mediunidade, ela ia perder todos os seus ciclos. A mulher ia parar de ver qual é o seu ciclo menstrual, está todo desregulado. Talvez ela não consiga regular mais o seu sono, porque também é considerado que ele também não libera a melatonina. Então teria outras coisas. Você, não, porque as pessoas estão dormindo menos, as pessoas estão muito na luz. Aí começa um monte de coisa que eu não sei de onde tiraram, que pesquisa que foi feita para as pessoas falarem isso. Então não existe cientificamente nada baseado nisso. Aí vem um pessoal que está falando há muito tempo que o flúor atrapalha também a glândula pineal. Isso, flúor. Que o flúor hoje está na água, né? Sim, sempre teve. Sempre teve na água. Então sempre teve na água. Se sempre teve na água e o flúor está atrapalhando a mediunidade, só que quem trabalha com espiritualidade sabe que cada vez mais as pessoas estão vindo com a mediunidade mais aflorada. Eu não sei de onde eles tiram que as pessoas estão perdendo a mediunidade. E outro, você tem que comparar. Quando você vai pegar uma pessoa que nunca bebeu água com flúor e uma pessoa que bebe água com flúor. Aí você vai fazer 2 grupos e você vai começar a entender se realmente está tirando a mediunidade ou não. Mas eu não sei, as pessoas começaram a falar que o flúor tira. Também nesse Mas sem aparato científico. Sem aparato científico nenhum. Uma pessoa fala, o resto repete. Que nem um dia teve um pessoal que pegou uma erva aí, a erva que faz tudo, que eu falei, cara, pelo amor de Deus. E o pior é que as pessoas começam a idolatrar. Nossa, que maravilhoso, não sabia disso. Você não sabia porque não existe, é por isso que você não sabia, entendeu? É por isso que você não sabia. Eu nunca ouvi falar. Não ouvi falar porque é invenção, por isso você nunca ouviu falar, entendeu? Só que as pessoas inventam, aí depois um passa para o outro, para frente. Então, quando a pessoa fala dessa calcificação, ela está falando de cristais que são naturais da glândula. Então não existe essa calcificação. De onde você tirou isso, Rodrigo? Estou tirando da pesquisa lá da USP. Não fui eu que inventei isso. Não sou eu que estou inventando isso. Ô, Rodrigo, há estudos, eu não sei, há estudos de essa glândula ter alteração de uma pessoa normal de uma pessoa depressiva? Eu acho que da glândula não tem, tipo, também, não tem estudo nenhum sobre isso também. Tem uma alteração, nem nada? Não tem nenhuma alteração em relação a isso. O que eles falam muito da glândula é dessa capacidade que a gente tem de sensorial dela, de captar tudo realmente do universo, de captar até ondas de outras dimensões, não só da 4ª dimensão, de então, né, nosso plano espiritual, das nossas entidades e tudo, mas até de outras dimensões. A gente tem a capacidade realmente de sintonizar realmente com o universo através disso daí. Seria o nosso roteador do nosso Wi-Fi aí da espiritualidade. Então, através da tomografia, como você relatou que o doutor, qual é o nome do doutor? Sérgio, ele capta a glândula, certo? Ele comprova a existência dela. ele pegou o cérebro do lado do defunto, ele pegou e cortou, ele viu, ele abriu as glândulas de pessoas novas, de pessoas mais idosas. Ele viu que as pessoas mais idosas, porque até a idade, vamos supor, quando você corta uma árvore, ele falou dessa particularidade, quando você corta uma árvore, ela tem todas uns círculos ali assim, né? Não são círculos umas vezes, porque dependendo daquilo você sabe quantos anos a árvore tem. A glândula pineal é a mesma coisa. É a mesma coisa. E é a mesma característica que existe na mitocôndria, existe nela. Você consegue ver nela a idade do ser humano. A história dela. A história dela. Exatamente. Você percebe se teve incêndio, teve monstro. Tudo. Você consegue ver ali, mapear a história realmente genética daquele ser. Então, cientificamente comprova a conduta daquele ser humano na vida. Exatamente.
E outra coisa que falam também, que pelo amor de Deus, é os absurdos, né? Que a Coca-Cola tira a mediunidade. E o pior não é falar, o pior é alguém acreditar. Esse que é o pior, é que falar qualquer um fala o que quer. O problema é só acreditar. Então vamos supor, hoje, é a mesma coisa que olha um absurdo. Bom, às vezes a gente pega pessoas aqui, crianças, né, de 12, 11, 12 anos, com uma mediunidade gigantesca, mas ele não tem uma maturidade para lidar com tanta mediunidade que ela tem. Então a gente tenta segurar um pouco essa mediunidade, né, porque não está na hora de desenvolver tudo isso naquele momento. Então tem crianças aqui que veem muita coisa, que tem uma percepção de energia lá e começa a atrapalhar um pouco até a sua teu lado social, teu lado na escola. Então a gente tenta controlar um pouco essa mediunidade para não desenvolver ela antecipadamente. Ela começa a se encaixar. Então imagina, se uma criança dessa chega aqui assim, o que a gente vai falar para ela assim? Olha, toma coca. Se enche de coca. Se você está tendo muito contato com o plano espiritual e está te fazendo mal, e essa pessoa diz que a Coca-Cola tira a mediunidade, é o seguinte, ó, vamos prescrever aqui, ó, 2 cocas de manhã, 3 à tarde. Cara, não, gente, pelo amor de Deus. Se fosse assim. Cara, se fosse Eu assim, não ia incorporar nunca mais na minha vida. Nem eu não trabalharia na casa. eu queria saber como que a pessoa começa a pegar um grupo de estudo e falar assim, ó, esse grupo aqui não toma coca, esse grupo toma coca e vamos desenvolver para saber quem... Cara, é os absurdos que acontecem, entendeu? Da pessoa falar que tira a mediunidade de tomar Coca-Cola. Então, infelizmente, ainda tem pessoas que propagam e acreditam nisso. Infelizmente. Qual a importância do médium estudar sobre a grana? Como é que é? Qual a importância do médico, quem entrando agora, o médico, ou quem já está, estudar sobre essa grana, ter conhecimento, se aprofundar um pouco sobre a... Então, eu acho legal isso da glândula, que você começa a ver que a gente tem um órgão que é realmente capaz de absorver todas essas energias, entendeu? Quando a gente fala das pessoas que vai ter tipo uma lua cheia, ou quando a gente fala da pessoa que vai ter aquela lua gigante, né? Quando a gente fala que vai ter um alinhamento, as pessoas às vezes elas não conseguem entender como elas podem absorver toda essa energia, entendeu? Então, quando ela começa a estudar a glândula pineal, ela vê que nós sofremos influência da parte astrológica o tempo todo. E isso que a gente está falando dos ciclos lunares não é uma coisa de astrologia, é uma coisa que a medicina já fala isso há muito tempo. Então não é uma coisa, você está juntando astrologia? Não, é medicina isso. E a gente começa a ver o quanto esse órgão é capaz de realmente nos promover energeticamente, absorver energias, e o que a gente é capaz de fazer enquanto espírito encarnado junto ao plano espiritual, junto com outras dimensões. E a gente começa a ver que é por ali que as pessoas vão começar a fazer o seu desdobramento, é através dali que a pessoa vai se conectar com outra dimensão, é através dali que muitas pessoas começam, os ufólogos que defendem muito, começam a falar que é por ali que eles têm o contato de telepatia com extraterrestre, que extraterrestre não fala, é só contato com telepático, é por aí que chega a tua intuição do seu guia. Pô, o teu guia está falando comigo, putz, mas eu não estou ouvindo a voz dele, mas eu sei que ele está mandando um recado para mim, é através dela. Então você começa a entender como é que a tua espiritualidade conversa com você, como que a tua espiritualidade fala com você. Então a gente tem um órgão que é capacitado a isso, e a gente consegue valorizar mais, e eu acho que até conseguir absorver mais essas energias que estão aí no universo, promovendo nosso equilíbrio energético, nossa ascensão espiritual, e tendo consciência de como tudo acontece, tanto na parte ectoplasma, tanto na parte dos nossos chakras, do nosso perispírito e da nossa glândula pineal. E cada vez mais tem estudos científicos. Se está chegando estudos científicos e a espiritualidade está ajudando esse conhecimento, eu acho que vai vir agregar muita coisa para nós. Sim. Então acho que a gente tem que parar para estudar tudo isso, para poder entender realmente. Até quando a gente começa a estudar o negócio do ectoplasma, a gente começa a fazer muito mais sentido dos nossos preceitos. O porquê fazer nosso preceito? Entendeu? Por que o controle da respiração? Porque as pessoas começaram a falar que a meditação ajuda também a você fazer a sua conexão espiritual na hora de uma incorporação. Porque muitas das perguntas em todas as aulas, as pessoas perguntam como é que se faz para se prevenir dessas influências más, né? Às vezes nem é a influência má, às vezes até essa influência planetária, a pessoa não tem a percepção e acaba pensando que é uma coisa ruim. Exatamente, por isso você tem que conhecer até os seus dons mediúnicos. Quando a gente consegue olhar e falar assim, quais são meus dons mediúnicos? Eu tenho esse. Qual que eu consigo desenvolver? Qual que eu consigo realmente trabalhar para me proteger, porque é um canal que não está tão desenvolvido, mas é uma absorção de energia que eu tenho.
Então quando o médium começa a saber quais são os seus dons mediúnicos, ele começa a ficar mais protegido. Certo? É como se estivesse uma luta. Você sabe qual é o seu bom golpe e onde você tem que se defender que você não é tão bom. Quando você consegue conhecer o seu jogo, você consegue se defender melhor. Claro. Né? Então se eu tenho as armas, que a entidade falou um dia desse aqui, se eu sei quais são minhas armas, eu consigo utilizar elas da melhor forma possível. Se eu venho pra cá e não consigo perceber que no terreiro de Umbanda geralmente as pessoas só falam de incorporação e esquecem as outras 100 capacidades mediúnicas que nós temos, a pessoa só fica aquele, nossa, mas eu não estou desenvolvendo, só porque você não incorporou, mas você parou para ver a tua parte da sua sensibilidade, já começou a ver a sua parte auditiva, já começou a ver se você pode psicografar, não, a pessoa não pensa nisso, ela só pensa em rodar, infelizmente, incorporação, porque é o que enche os olhos, né? É, porque vai respondendo porque as pessoas perguntam como é que faz para me proteger de má influência, de espírito ruim, não sei o que lá, a pessoa tem que conhecer a si mesmo, né? Agora, não existe uma batalha com fuzil sem bala, né? Exatamente, foi falado aí, né? Deu umas dicas aí pro pessoal. Pai, tem uma pergunta da primeira parte da aula, quando você começou a falar de glândula pineal, se tem como aprimorar conscientemente a glândula. Na verdade, essa glândula pineal, quando a gente fala dela, a gente começa a falar do terceiro olho. Então tem sim algumas técnicas que dá para você começar a estimular ela e você conseguir realmente captar mais ondas e você conseguir ter uma percepção maior da tua mediunidade. E você consegue, se for realmente um dom mediúnico teu você consegue fazer desdobramentos com mais facilidade. O que eu acho muito perigoso. Acho que não é para qualquer um fazer isso. Eu acho que tudo tem que ter uma intenção e um porquê. É a mesma coisa, eu falo assim, vou fazer regressão. Aí você vai regressão, mas por que você quer fazer? Não, eu quero ver lá de atrás como foi. Não. Que espiritualista é esse que está preocupado com lá atrás, se ele está dando a chance de você andar para frente? Mas são pessoas e pessoas. Então, se você vai fazer uma regressão através de uma cura, algo para você realmente promover a sua melhora, o seu equilíbrio, para promover a sua evolução espiritual, ok, sem problema nenhum. Por curiosidade, é perigoso. Então, vamos supor, vamos falar de desdobramento agora. Tem mais alguma pergunta sobre isso? Tem porque isso aí já deu um pezinho pro desdobramento. Não, chegou bastante pergunta, mas você foi respondendo todas ao longo da conversa. Então, beleza. Então, quando a gente fala de desdobramento, a gente está falando da capacidade que o espírito tem de sair do corpo, de se projetar fora do seu corpo físico. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que tomar muito cuidado. Todo mundo faz sua projeção astral, todo mundo faz o seu desdobramento. Algumas pessoas não conseguem ir tão longe, algumas pessoas conseguem sair e até por um medo, se vê deitado. Tem pessoas que se desligam por completo e recebem sua viagem astral, vão para alguma escola espiritual aprender algo. Tem muitos que vão ser socorristas, vão trabalhar em socorrismo quando acontece algum acidente com mortes em massa ou qualquer outro tipo de coisas de guerra, e as pessoas, às vezes o espírito vai até lá promover realmente um trabalho espiritual, desencarne coletivo. Então existe isso, então isso é do espírito, porque nós fisicamente precisamos do descanso, o espírito não precisa do descanso. Então quando nós desligamos, a gente vai estar no nosso sono profundo, o espírito ele não precisa estar ali com a gente, porque ele não precisa descansar. O espírito ele consegue sair e ir. Então, quando a gente fala de sonho, os sonhos geralmente são no início, que a gente começa a dormir, e no final. No sono profundo, quando a gente lembra de alguma coisa que a gente consegue descrever, geralmente é uma memória adquirida pela nossa viagem astral, mas nem sempre é possível que a gente lembre. Então tem a viagem astral consciente e a viagem astral inconsciente. Então a viagem astral que a gente faz consciente é essa que a gente vai até determinado momento, até outra dimensão. Aí a gente sabe que quando a gente sai do corpo, existe um filamento na cor de prata, que é a energia que vai sendo levada até o nosso espírito. Quanto mais longe ele vai indo, mais afiladinho vai ficando, até ficar só um fiozinho que vai indo. Enquanto ele está nessa dimensão aqui nesse plano, ele vai de prata. Quando ele passa para outra dimensão, ele troca de cor, porque ele troca de energia, é uma outra dimensão. Aí ele vai virar um cordão de ouro. Então essa é a diferença do cordão de prata e do cordão de ouro, é quando passa para outra dimensão. Bom, quando a gente está nessa viagem astral e a gente volta e a gente sente aquele cansaço,
ou sente uma moleza, dificuldade para acordar, é porque realmente foi sugada muita energia nossa, a gente trabalhou bastante no plano espiritual, a gente teve muitos ensinamentos e a gente tem essa dificuldade. Muitas vezes a pessoa não lembra de nada, que é o inconsciente. Muitas vezes as pessoas vão e elas têm alguma lembrança de tudo aquilo. Vai lembrar algo que realmente possa ser para o seu crescimento, ou até para o seu ensinamento, e você ensinar outras pessoas. Tudo aquilo que a gente faz a viagem, lembrando ou não, fica armazenado na memória espiritual. O teu espírito adquiriu aquele conhecimento, talvez ele não traga conscientemente para você, mas às vezes até esse conhecimento ele é utilizado inconscientemente. Nossa, fiz um negócio, não sei de onde eu tirei isso. Ou vem de uma memória regressa, de outras vidas, ou até de umas viagens astrais que você está fazendo nessa encarnação. Você vai adquirindo conhecimento o tempo todo. E tem aquelas viagens astrais que é meio que induzida, que pode ser induzida tanto por alguém encarnado, ou por um mentor desencarnado, ou até por algum espírito de baixa vibração que vai utilizar teu espírito para levar para algo não muito legal. Por isso que eu acho que as pessoas às vezes elas têm um fascínio por todas essas coisas, né? Quando a gente mantém nosso equilíbrio de pensamentos, quando a gente mantém a nossa energia, a nossa vibração, nós vamos ser levados para lugares onde a gente vibra igual. Então, se eu estou bem, se eu estou equilibrado, vibrando positivo, trabalhando para a luz, tal, para onde eu vou ser levado? Para onde vibra igual a isso. Agora, se eu estou passando por um momento de desequilíbrio, eu estou passando por um momento de baixa vibração, por um momento depressivo, quando eu desdobrar, com certeza eu vou ser levado para onde eu vibro. Ninguém vai para onde a vibração não é igual. Você vai ser levado para onde a sua vibração bate igual com o outro. Existem várias pessoas que ensinam até para a internet fazer desdobramento, exercícios antes de dormir, falam que te levam para outras galáxias, outras constelações. A pergunta é, para quê? Para quê? Então acho que se você acredita no divino, você acredita realmente que você está sendo regido por algo que está tudo no seu lugar, na sua hora certa, não tem por que você antecipar as coisas. Se teu espírito tiver que buscar um conhecimento lá, o seu mentor, os seus guias, os espíritos de luz, eles vão te levar até lá. Ou algum espírito de luz vai vir para você e vai te dar o comando, olha, estude isso, se aprimore nisso, cuide disso, porque a gente está precisando que você vá até algum lugar. Você vai precisar de uma técnica para você levar até lugar. Simplesmente por curiosidade, para conhecer, para quê? É brincar com o espiritual, na minha concepção. Respeito quem faça, respeito quem estimula isso a ser feito, mas eu acho que tudo tem que ter uma intenção. O plano espiritual ele é perfeito para a nossa evolução espiritual. Numa dessas brincadeiras de querer se projetar o seu astral, você pode talvez ir para um lugar que não é muito legal. Então eu não vejo intenção e interesse nenhum da pessoa querer se projetar para o seu astral sem trazer realmente algo que possa ser para a sua melhoria ou para a sua evolução espiritual. Simplesmente para brincar do plano espiritual, eu não vejo razão nenhuma. Outra... Déjà vu é um meio de viagem astral? Então, déjà vu é um meio de viagem astral, é um meio de viagem até de outra dimensão. A gente sabe que existem dimensões que são paralelas, presente e futuro, onde a gente às vezes busca uma memória daquilo que já aconteceu em uma outra dimensão e você passa por aquilo novamente. É muito louco falar sobre isso, né? Mas é isso que acontece, porque existem os mundos paralelos, né? Quando a gente fala de outras dimensões, é a mesma coisa, você vai para outra dimensão. Imagina uma viagem que um homem demora para chegar à Lua. Quantos dias que ele demora para chegar à Lua? Sei lá, não sei. Uma semana. Faço ideia. Mas imagina, aí você consegue espiritualmente ir até lá e voltar. Então você fez uma viagem no tempo. Seu espírito consegue ir e voltar numa noite. Então você consegue se por quê? Porque a tua vibração te levou até lá, você fez exercício. Tem pessoas que falam que fazem conexão com outros planetas e tal. Então, imagina, você viajou até outro lugar que às vezes nem as naves chegam, nem os astronautas estão chegando, você consegue chegar pela sua vibração lá. Existem cabines de extraterrestres que eles falam, mas eu não quero entrar nesse ponto, mas que você é levado para outros planetas através dessas cabines do tempo, que você é levado para lá e você volta, né? Então
Então você começa a ver, então esses déjà vus que acontecem, às vezes é algo que já aconteceu com você em outra dimensão e você passa a assistir aquilo. Por exemplo, há relatos de gêmeos, né? Que eles conseguem se dobrar e eles têm uma conexão muito próxima com gêmeos, né? Sim. Então eles têm essa percepção, né, de desdobramento, um sente que o outro foi. Esse relato, às vezes, um de outro continente sente. Então, na verdade eles têm essa conexão normal, né? Eles têm o desdobramento, mas eles já têm uma ligação. Porque imagina, eles nasceram dois espíritos ali, nessa criação toda que foi feita, então eles têm uma conexão muito grande, né? Então se a gente consegue se conectar com alguém pela nossa glândula pineal, por alguém que a gente às vezes até é um estranho, e mesmo por alguém que já veio com uma ligação do plano espiritual para cumprir uma missão juntos, entendeu? Então eles conseguem sentir dor, conseguem sentir se está bem, se não está. Quantas mães também sentem isso do filho? Senti um aperto no meu coração ao que eu mostro com meu filho. Porque ela consegue captar, ela está completamente ligada ao amor para essas pessoas, sentimento muito forte. E ela consegue saber se a pessoa está bem ou não, mesmo na distância. Quantas pessoas às vezes recebem por sonho uma notícia que vai vir a acontecer, não sonho de tal pessoa e tal. Que é um plano espiritual para essa pessoa. Entendeu? Às vezes ela já viajou no seu astral, já viu a possibilidade disso acontecer e recebe essa mensagem numa das suas viagens astrais, entendeu? Que ela realiza. Então, o que é importante, que eu quis te conversar hoje sobre o desdobramento, é para todo mundo que está vivendo hoje, que estamos todos vivendo essa quarentena hoje, é que muitas pessoas estão fazendo desdobramento. Muitas pessoas que tinham um sono leve, relatando sonos extremamente pesados, dormindo muito mais horas, tendo a necessidade de dormir mais horas, e muitas pessoas relatando sonos agitados. Então a gente sabe que hoje todo mundo está trabalhando muito no plano espiritual. Então todo esse cansaço que a gente adquire no nosso sono, às vezes com dificuldade para sair da cama, ou um sono muito mais pesado, é porque realmente a gente está sendo utilizado no plano espiritual como socorristas, com grandes aprendizados, toda essa mudança que a gente está tendo aqui na Terra, por toda essa ascensão planetária que está sendo promovida nesse momento. Então está sendo um instrumento deles o tempo todo. Então às vezes as pessoas querem, se permita ser esse instrumento à noite, se permita realmente se preparar para ser esse instrumento. Se você percebe realmente que você está sendo utilizado no plano espiritual na hora do seu desdobramento, do seu sono profundo, se prepara para isso. Faz a sua oração, acenda suas velas, põe um copo de água do lado, permita com que você seja um bom instrumento para esse momento e você receba o teu espírito todo esse aprendizado. Então essas pessoas que estão com sono agitado é porque nem sempre a gente está sendo levado para lugares que estão ali numa paz realmente. Muitos lugares a gente sabe o quanto estão um sofrimento. Então quando a gente é um espírito socorrista, a gente vai para esses lugares e a gente vai ter que se colocar realmente à disposição dos lugares que sejam com umas energias desequilibradas. Então o que é importante é a gente estar tendo consciência do que a gente está vivendo hoje, do quanto a espiritualidade e os guias não estão tendo descanso, que todo o plano espiritual, meio de luz, está nessa guerra espiritual, tentando promover cada vez mais essa ascensão, essa limpeza, essa varredura de energias densas, e a gente está sendo um instrumento deles o tempo todo, seja numa doação de ectoplasma para tudo ser materializado e ser realizado, ou enquanto espírito mesmo nesse desdobramento. Então a gente tem que ter consciência disso. Não adianta a gente querer brigar contra algo que a gente se colocou aqui nesse momento à disposição. Nós, antes de encarnarmos, a gente sabia que a Terra ia passar por isso e nós nos colocamos à disposição para tudo isso. Então a gente tem que ter consciência realmente de tudo isso que a gente está vivenciando em termos de transformação planetária, de ascensão enquanto planeta, e o quanto a gente é utilizado na doação de energia, enquanto o nosso espírito também pode ser utilizado nesse momento de sono profundo. Sobre esse assunto, tinha chegado uma pergunta também na primeira parte da aula, se o desdobramento é algo que a gente precisa resolver. Não entendi o resolver. Mas resolver, se a pessoa está fazendo desdobramento e ela está conseguindo, fazer a sua viagem astral e fazer a sua função no plano espiritual, e isso não está ocasionando nenhum problema para ela, ok. Se o resolver para ela, é uma pergunta ambígua, né? Pode ser eu tenho que resolver alguma coisa que quando ficou no passado. Isso, entendeu? Então, você resolver? Não, eu não digo que você vai resolver algo, mas eu digo que você vai adquirir conhecimentos espirituais para a sua eternidade espiritual. Eu digo que você vai ser levado, por isso que eu falo que a gente não precisa ficar induzindo nós irmos, não precisa ficar o plano espiritual vai me levar para onde é necessário
para eu ter o meu crescimento espiritual. Eu não vou ser levado para algum lugar onde não é necessário para a minha evolução. Então eu tenho que ter a confiança nos meus mentores, tenho que ter a confiança no plano espiritual. E eu repito, eu não vejo o significado algum a pessoa querer ir atrás para querer fazer projeção astral. Simplesmente por curiosidade, vou conhecer. As pessoas podem ser levadas só para serem trabalhadas, para receberem uma preparação, alguma coisa, sem precisar ir trabalhar, mas sim ser preparadas? Sim, as escolas espirituais. Você vai para as escolas espirituais, adquire conhecimento para se tornar um espírito socorrista, ou para trazer um conhecimento realmente dessa mudança. Imagina, a gente está passando toda essa mudança agora. E a gente sabe o quanto outros espíritos de outras dimensões estão aqui presentes. Por muitas vezes você pode estar sendo levado para você conhecê-los, vai ser apresentá-los, esses aqui vão estar junto ao seu corpo, enquanto você estiver ali acordado encarnados, são esses, para você já ter uma intimidade com eles de energia. Então provavelmente a gente está indo conhecer muitos pleiadianos que estão aqui presentes nesse momento, para te adquirir um conhecimento com eles e fazer um trabalho mais próximo mais tarde. Mas o plano espiritual vai colocar você onde você precisa, na hora certa, no lugar certo. E eu acredito nisso, eu não acredito que a gente tem que ficar fazendo essas coisas, entendeu? De promover isso. Há relatos de atrás para fazer. Desculpa, há relatos de pais que eles só têm um desdobramento para ir conhecer os filhos, né? Antes de encarnar. Sim. Esse trabalho de aproximação. Vamos supor, às vezes existe uma dívida espiritual muito grande. E às vezes, vamos supor, esse que vem a ser seu filho, às vezes ele não aceita realmente essa proximidade. Não existiu o perdão ainda. Então esse espírito ele se desdobra, ele é levado até esse espírito que vem para ser encarnado como filho dele, para eles realmente se conversarem, se aproximarem, meio que se perdoarem no espiritual para poder cumprir a missão em terra. Então tem várias possibilidades de encontros que a gente faz no plano espiritual, seja em escolas espirituais, ou seja já atuando com o conhecimento que já foi adquirido, ou buscando realmente esses contatos espirituais que para uma aproximação e promover realmente uma aliança espiritual mais forte, uma resolução de problemas espirituais. Estão perguntando aqui se tem algo que a gente possa fazer antes de dormir, no sentido de se colocar à disposição para a espiritualidade, para fazer esse desdobramento. A gente precisa fazer alguma coisa? Então, aí é legal de fazer isso. A gente está conversando que a gente é tudo aquilo que a gente vibra, né? Então, vamos supor, se você está no fim da tua noite, passando por momentos de briga, conturbados e tal, esquece você se preparar para um negócio desse. Assistindo o Jornal da Globo, né? Então você tem que estar equilibrado energeticamente, com bons pensamentos. Se você puder utilizar tudo aquilo que é leve, roupas brancas, você colocar um copo de água, acender uma vela e se conversar com o plano espiritual, se colocando como instrumento, se for permitido que eu seja instrumento ao plano espiritual, que eu seja levado consciente ou inconscientemente, mas que seja feita a vossa vontade. Porque a gente tem que se colocar à disposição de uma lei divina. Então tudo aquilo que nosso Pai Divino, Deus, coloca, existem ali os trabalhadores que são destinados para realizar todo esse trabalho. Então se eu não estou bem, se eu estou vibrando algo baixo, quando eu quiser me desdobrar, eu vou para algo baixo. Eu não vou ficar escolhendo, não sou o bonzão não que eu vou mandar no universo e vou só para onde eu quero. Você é sugado. Você é sugado, você vai ser colocado aonde você vibra. Então se você estiver bem de pensamentos, bom de energia, você se colocar ali realmente um elemento que a gente sabe que pode ser utilizado naquele momento, você controlar e fazer uma meditação antes e você deitar para dormir, eu acho que é o momento. Ninguém que encheu a cara vai fazer um desenvolvimento para um lugar bom. Ninguém que se utilizou de entorpecentes vai se desdobrar para um lugar bom. Olha a vibração que você teve naquele dia. Você vai se dobrar para onde existe a necessidade daquele elemento. Sim. Fácil isso. E até o seu Serafim falou, né, no último trabalho, que às vezes a gente vai para lugares que não vai lembrar, porque a gente está indo ajudar, mas em lugares não tão bonitos. Então, ele falou pra gente que, tipo assim, olha, se muitos não estão lembrando de onde estão indo, agradece. Agradece. Imagina a gente lembrar, porque a gente faz um desdobramento para ser um socorrista durante uma guerra, durante aqueles espíritos que estavam desencarnados em Brumadinho. Imagina o sofrimento daquele espírito acordando debaixo da terra, entendeu? Aqueles que não tinham conhecimento do espiritual, entendeu? E você tá lá vendo aquilo. Então, muitas coisas realmente, a gente não tem ainda sabedoria para lidar presencialmente com tudo isso. Imagina indo para uma guerra, né? Você pegando uma embarcação que se afogou todo mundo, você não tem que salvar aqueles espíritos que ficaram perdidos ali. Então, são coisas muito pesadas que às vezes não vale a pena a gente lembrar.
E aquilo que com certeza é para a gente lembrar para o nosso crescimento espiritual, fica guardado ali no nosso HD ali, do nosso espírito, para a gente na necessidade a gente ir buscar isso. E lembrando que não é só quem está desencarnando, os familiares em terra, às vezes você vai auxiliar um familiar em terra a lidar com a perda de um ente querido. Sim. O sofrimento... Porque às vezes o espírito que se foi, ele tem muito mais entendimento que quem fica. Então às vezes você ampara muito mais aqueles que ficaram encarnados do que aquele que fez sua passagem. Porque a gente não está acostumado ainda, né? Por mais que seja uma religião espiritualista, as pessoas são espiritualistas, todo mundo sofre muito na perda. Mas não deixa de ser amparado. E tem como fazer o contrário, evitar entrar em desdobramento? Então, desdobramento é uma coisa natural nossa. Não tem como a gente fugir do desdobramento. É a mesma coisa que eu não quero ser médium. Não, você vai ser médium, porque todo mundo é médium. Você pode ter o livre-arbítrio de não desenvolver essa mediunidade. Entendeu? Tipo assim, eu consigo fazer psicografia. Você tem o livre-arbítrio de dizer, não vou fazer mais. Eu não quero, não vou fazer mais. Beleza. Agora, o desdobramento, a maioria das vezes você não vai lembrar de nada. Então, na verdade, é uma ferramenta que o plano espiritual utiliza para a nossa evolução espiritual. Então não tem por que a gente não querer, a não ser que a gente está vibrando negativamente e tá indo para lugares que não é legal. Então às vezes, já chegou gente, porque as pessoas não conseguem entender isso. Já chegou pessoas aqui na casa, não eram filhos da casa, porque eu faço desdobramentos, mas eu vou para lugares muito ruins, porque o meu mentor só me leva para lugares, isso aqui e tal, eu lembro de tudo. Seu mentor não vai levar para um lugar desse, cara. Você está vibrando coisa errada. Entendeu? Se você vai para um lugar desse para fazer para ser um socorrista, por esse tipo, e você está voltando com toda essa lembrança e não está te fazendo bem, cara, não é teu mentor. É porque as pessoas sempre se acham super-herói da mediunidade, da espiritualidade, acham que são que nem que a pessoa chega, não, porque eu trabalho com tal que, para. Tem que ser um pouco mais humilde. Se você está indo para lugares assim, não é porque você é o cara, não. É porque alguma coisa tem errado com a tua vibração. E você tem que ter humildade para isso. Não tem nada errado. Muitas pessoas passam por momentos difíceis e começam a vibrar negativamente. Só que isso está tendo um alerta para você. Se cuida. Se cuida. Essa é a verdade. É porque a espiritualidade, a carne é uma prisão do espírito. O espírito precisa estar na carne para passar uma experiência humana. Sim. É uma prisão. Quando a gente se desdobra... A gente tem para a nossa essência, que é o espiritual. Exato. É a mesma coisa, vamos supor, você está numa prisão e você deixa a cela aberta. O prisioneiro quer correr, né? Cara, quando você dorme, está profundo, tem espírito que quer correr, ele não quer ficar ali parado te olhando, cara, não precisa descansar. Ele quer ir para o espiritual, ele quer dar quer ver. Vou dar um rolê. Esse desdobramento é só quando está dormindo ou tem algum outro tipo de pessoas que conseguem fazer esse desdobramento? Às vezes é consciente ou inconsciente, mas tem um desdobramento que a pessoa consegue fazer sem estar no sono profundo. Tem pessoas que conseguem estar aqui e conseguem, com treinamento, sair do corpo e voltar. É o que eu falei de você abrir o seu terceiro olho, né? Mas tem pessoas que utilizam a técnica para fazer isso, e tem pessoas que realmente têm uma facilidade do espírito sair, que realmente a pessoa desmaia do nada. Não acorda, pum, voltou, não sabe o que aconteceu. Ela se dobrou. Faz exame, faz não sei o que, então não dá nada. A pessoa não sabe o que a pessoa tem. O espírito dela foi lá, cumpriu o que tinha que fazer e voltou. Mas isso tem que trabalhar para parar com isso. Porque isso faz mal para a pessoa. Às vezes tem gente que não pode dirigir que desmaia. Tem gente que tá dirigindo. Então isso faz mal. É um desequilíbrio. É possível acontecer isso sem a pessoa desmaiar, mas ela não lembra como ela chegou no lugar, por exemplo? Tem, ela fica inerte. Aconteceu isso com um médium aqui da casa, que ele veio de um lugar para cá, ele perdeu a memória do caminho dele, ele acordou quando estava aqui, só que ele chegou com uma visão. E a gente realizou um trabalho espiritual aqui na casa, vocês estavam aqui, realizou um trabalho espiritual na casa, porque a espiritualidade levou ele até um lugar, mostrou que precisava fazer um socorro em um determinado lugar, que era uma casa onde estavam pegando fogo várias crianças há muitos anos atrás, e esses espíritos estavam presos até hoje. E ele chegou aqui com esse relato e a gente fez esse trabalho. Várias pessoas que estavam assistindo lá e estão aqui esse dia. O espírito obsessor pode aproveitar esse desdobramento? Pode, é o que eu falo, que você vibra. É o que você vibra. Por isso que eu falo que não dá pra ficar brincando com isso, entendeu? Porque depende... Então, abre um canal. Fortalece até o canal. Sim. E as pessoas que têm a vidência,
um conhecido meu que ele chegou no local e conversou com o espírito. Conversou com uma pessoa, depois ele soube que era a dirigente da casa que tinha falecido há muito tempo. Então, tem algumas pessoas que têm esse poder realmente de ter uma evidência tão alta que tipo, ele não sabe diferenciar quem está encarnado e quem está desencarnado, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa tem esse dom de evidência, mas isso não está atrapalhando na vida dela, eu não vejo problema nenhum. E se estiver atrapalhando? É desequilíbrio mediúnico. Aí como? Tem que trazer no terreiro e começar a trabalhar com ele para estreitar um pouco esse canal, até ele conseguir controlar esse dom mediúnico dele. É feito uma proteção ou não? Se ele estiver sendo atormentado espiritualmente, você faz essa proteção. Se ele estiver só realmente não conseguindo caminhar a vida dele por estar sendo atrapalhado de tanta coisa que ele vê, aí você tenta bloquear um pouco essa mediunidade dele, para ele conseguir controlar o dom mediúnico dele, para depois ele poder trabalhar essa dom mediúnico dele sem atrapalhar na sua rotina. É a mesma coisa, vamos supor, você tem o dom da psicografia, tá? Só que chega uma hora, você tem que estar prestando atenção numa aula, e chega uma entidade para você e começa assim, ó, eu quero escrever um recado aí. E você, pô, para. E não deixa com que você faça a tua atividade. Está te atrapalhando. Não está respeitando o seu livre-arbítrio. Não está respeitando o seu livre-arbítrio. Então você tem que fazer um bloqueio ali para você chegar e falar assim, olha, eu vou desligar agora, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então muitas pessoas passam por esse desequilíbrio, por não respeitarem. Muitas vezes, às vezes, coisas até mais leves que a gente já pegou aqui na casa, de crianças, pré-adolescentes, como eu falei, que chegavam em casa, os guias dele estavam no quarto dele, ele via, não conseguia mais dormir no quarto dele. A gente veio, conversou, fizemos algumas proteções na casa dele, uns bloqueiozinhos, nunca mais viu nada. Porque estava muito cedo para ele ainda, entendeu? Aí hoje em dia ele já consegue controlar os seus dons mediúnicos e ele consegue entrar em contato com eles no momento que ele quer. Ele tem o livre-arbítrio e eles respeitam o livre-arbítrio de quando ele vai entrar em contato com ele ou não. Aí você impõe o livre-arbítrio, né? Respeito. Que nem aquelas pessoas que incorporam na rua do nada. Você vai incorporar um ser de luz do nada? Ele vai respeitar a tua livre-arbítrio. Ele tem mais o que fazer, exatamente. Ele tem mais o que fazer. Exatamente. Temos muitas perguntas. Então, só para não fugir do tema. É do tema? Sim. A gente estava falando agora. Se a entidade e ele respeita o seu livre-arbítrio, e aí a pessoa ainda não está pronta para ver, ela vê em casa e se assusta. Mas por que ela está vendo se o guia deveria estar respeitando o livre-arbítrio dela? As primeiras vezes ele pode estar mostrando para você que você tem esse dom mediúnico. E dependendo como você reage, ele pode mostrar mais vezes ou não. Se você se assusta e realmente é um espírito de luz, você pode chegar lá, acende uma vela branca, chegar lá e conversa, eu não estou preparada, não é o momento, não quero, e ele vai respeitar, se for um espírito de luz. Se for um zombeteiro, ele vai se mostrar como se fosse um guia de luz e não é. E você vai dizer, pô, mas o cara preto velho está me respeitando, acabou, mas não é. Só para experimentar. Ele se fluidifica daquela roupagem e se mostra diferente do que realmente ele é. Isso pode vir a acontecer. Algum banho que você pode tomar de defesa? Funciona? Para mediunidade, você pode defender energia, mas defender dessas coisas mediúnicas, não. Aí é tratamento mesmo. Fala aí, Larissa. Chegaram várias perguntas do mesmo assunto, eu vou tentar resumir, assim, para você responder todas de uma vez só. Perguntaram bastante sobre paralisia do sono, sobre você se ver deitado ou você querer falar, querer levantar e não Isso conseguir. é um dos primeiros sintomas do desdobramento, né? Quando a pessoa ela sai do corpo dela, ela se vê, ela quer mexer a mão, quer mexer o corpo, quer abrir os olhos, quer voltar e não consegue. Então as pessoas chamam de paralisia do sono. Então isso realmente é o início do que a espiritualidade está mostrando, a capacidade de desdobramento que a pessoa tem de ser consciente, de poder assistir e ver tudo aquilo. Então quando a pessoa começa a entender isso e ir devagarzinho, tem pessoas que relatam até que ela consegue sair do corpo, tem um dia que ela diz, eu vou até a sala, eu vou até tal lugar, e ela consegue cada dia ir um pouco mais. Se realmente ela não quer fazer isso, aí é legal pegar uma casa espiritualista que possa cuidar dela e você bloquear um pouco isso, mas isso é um dom que ela tem, não tem como você, tipo assim, do nada, você simplesmente bloquear isso, sem um tratamento espiritual. Então ela teria que procurar uma casa espiritualista para começar a trabalhar isso e ela poder ter um pouco mais de firmeza ou na sua viagem astral, ou dar uma bloqueadinha, ou se transformar nela em inconsciente,
e ela poder fazer sua viagem astral sem a sua lembrança e não ficar nessa meio atormentada. Pode acontecer do corpo físico acordar enquanto ela está fazendo essa viagem, por isso que dá essa paralisia? Não, quando ele acorda é quando parece que a gente está caindo no abismo, que a gente se bate todo na cama, quando e você acorda e o espírito volta com tudo, porque esse cordão de prata ele não pode ser quebrado jamais. Essa energia é que deixa a tua parte vital, teu coração batendo, tua parte de consciência bater, funcionando. Então, se secciona isso, aí a pessoa vem a óbito. Só que eu nunca ouvi nenhum estudo e ninguém falando desse cordão de prata ou do cordão do ouro ter rompido. Nunca ouvi nada disso. Então, não tem por que ter essa preocupação. Mas quando a pessoa acorda do nada numa viagem astral, é quando parece que ela está caindo num buraco gigante do abismo. Algumas pessoas relataram que sonharam que estavam num terreiro trabalhando. Significa que elas desdobraram e foram lá trabalhar? Então, pode ser várias coisinhas aí. Pode ser que elas foram trabalhar num terreiro, pode ser que elas tiveram realmente uma visita num terreiro ali, como se fosse indicando para elas, procure um terreiro. Então pode ser um recadinho para elas procurarem uma casa umbandista, ou pode ser sim, que elas foram lá trabalhar naquele terreiro sem problema nenhum. Eu já visitei muitos terreiros assim à noite e assisti gira. Agora eu não sei se foi uma viagem astral ou se foi algo para um aprendizado para o trabalho espiritual da casa. Mas que eu já faz tempo que eu não faço isso, que eu não sonho assim. Mas já fui e era muito real, com, tipo assim, do lado, assistindo outro sacerdote comandando uma gira, e eu ali do lado e como se ninguém estivesse me vendo, e eu assistindo a gira por completo no congá ali do lado do sacerdote, assistindo tudo. Então não sei se foi realmente ou não, porque geralmente no sono profundo, se você está falando aqui de nós, nenhum terreiro provavelmente vai estar aberto às 2, 3 da manhã. Então, ou você fez uma viagem em outra dimensão, que você foi e pegou um mundo paralelo e assistiu, ou simplesmente algum ensinamento que você adquiriu. Como que dá para diferenciar um sonho de um desdobramento? Então, o desdobramento consciente é algo que você é muito real, você lembra que você vivenciou isso. O sonho é geralmente meio, você tem dificuldade de uma interpretação do que está acontecendo, mas é um recado que eles mandam e você tem que tentar interpretar aquilo que foi colocado, e ele não tem muita lógica às vezes. Às vezes você sonha um negócio, puta, eu sonhei com isso, depois eu sonhei com aquilo outro, depois eu sonhei com aquilo outro, aí você tem vários sonhos picados, várias informações picadas. Então é fácil você identificar quando você tem realmente uma viagem astral com conhecimento adquirido e você tem a consciência daquilo, você tem certeza do que você viveu. Quando é um sonho, realmente você é meio picado e você vai lembrando aos poucos e você vai buscando uma interpretação para ele. É diferente. E o sonho não necessariamente vai ter uma ligação espiritual, né? Não, é algo produzido pela mente. Mas, exatamente. Muitas coisas, às vezes a pessoa vai tá pensando muito naquilo, está numa intenção muito grande sobre aquilo, ele vai e acaba sonhando com aquilo. O cérebro manda na gente. Quanto mais estímulo você der para ele, mais você vai vencer aquilo. Então o sonho é a hora que você coloca aí para uma realidade dentro dos sonhos. Mandaram uma pergunta sobre sonhos lúcidos, se tem a ver com a viagem astral. Sonhos lúcidos? Não sei. Deve ser lúdico. Não, quando você tem lucidez do seu sonho. Então, é o que eu falei. Real. Então, esse sonho real, quando a gente tem, é porque realmente foi uma viagem astral, entendeu? Então, se não é um sonho que você tem que fazer aquelas, como eu falei, alguma interpretativa, sonhos picados, várias coisas diferentes, sabe o quê? Então, agora quando você vem, você tem a consciência, é época do desdobramento e vem o desdobramento consciente. Você sabe onde você foi, pessoas às vezes relatam cidades espirituais, pessoas às vezes relatam escolas espirituais. Quando as pessoas vão e tem alguns livros que às vezes não é nem psicografado, é relatado por viagens astrais que as pessoas fazem. Nem sempre é por psicografia, às vezes a pessoa foi e ela conheceu aquele local na sua viagem astral. E é possível o desdobramento causar sintomas físicos? Tipo, a pessoa acordar com dor muscular? Sim. Ou ela não conseguir acordar de manhã? Então, mas eu estava falando antes. Então, hoje, nesse desdobramento, a gente acontece muito desprendimento de energia. Então, ou cansaço físico, ou até a dor muscular, quando a gente faz muita atividade, a gente não sente dores, quando a gente começa a desprender muita energia, a gente consegue. Tem alguns desdobramentos que as pessoas fazem que elas ficam completamente mole dos membros. Você levanta o membro da pessoa, cai, não tem sentido nenhum nos braços, não consegue ter força nenhuma. E tem uns que a pessoa fica extremamente enrijecida, ela fica dura. Ali é muito, a gente consegue
uma liberação de energia e de ácido lático. Tá errado? De ácido lático. E a pessoa fica ali. Então ela fica extremamente enrijecida. Porque geralmente a viagem foi para lugares muito tensos. A tua consciência está ligada com o teu corpo ainda, espiritual. E você adquire realmente essas dores, esse cansaço físico. Porque é onde a gente, através do nosso cordão de prata, você emana a energia para o teu espírito naquele momento. Senão não precisava do cordão de prata. Perguntaram também se o desdobramento tem relação com hipnose. Então, você pode fazer através de hipnose o seu desdobramento ou não, entendeu? Isso aí pode ser que eu falei, são as técnicas que as pessoas às vezes adquirem para você fazer uma hipnose e você promover o desdobramento de uma outra pessoa. Tem pessoas que fazem isso até para tratamentos, eu não vejo problema nenhum, entendeu? A hipnose seria para se desconectar mesmo Desconectar. e aí fazer o desdobramento. E fazer o desdobramento, exatamente. Mas hipnose não seria o desenvolvimento Psico, sim. Mas não o espiritual. Então, hoje aí tem, né? então, tem. Porque é o seguinte, quando a gente fala de desdobramento, a gente vai ver ainda dois pensamentos. Tem uns que falam, como a gente está falando aqui, de algo mediúnico, e tem o pessoal que mais da ufologia, que leva mais para algo não, ele com uma função paranormal. Entendeu? Então esse pessoal que fala que é paranormal, ele já começa a levar mais para o lado da hipnose, entendeu? Científico. Que é o que eles falam. Então quando eles falam que eles vão ter contato com extraterrestre, eles não falam como um dom mediúnico, eles falam como um dom paranormal. Científico, comprovado. Exatamente, eles vão para a paranormalidade, entendeu? É o que acontece. Mas a gente fica muito louco se a gente começar a falar o que é paranormal e o que é mediúnico. Porque na verdade é muito junto, né? Os dons paranormais não deixa de ser, porque você fala de paranormalidade, mas você entra em contato com a espiritualidade, não deixa de ser um dom mediúnico. O que é mediunidade? É o dom que você tem da paranormalidade, que você adquire o contato com o espiritual, você mesmo se perde onde começa e onde termina a paranormalidade e a mediunidade, entendeu? É porque ele não compreende a espiritualidade. Exatamente. É científico. Ele não tem esse... Então eles falam que é paranormal quando você faz a tua projeção astral sozinho. Tipo assim, você se concentra e você consegue fazer o seu desdobramento, sua viagem astral. Para eles isso não é mediunidade, é dom paranormal. Então para eles, somente se um espírito, encarnado ou desencarnado, promover o teu desdobramento, junto a um mentor espiritual, que seja, aí já é um dom mediúnico para eles, entendeu? Se não tem o espiritual do lado, é paranormal. Porque o desdobramento mais famoso que nós temos é de João, Apocalipse. Quando ele faz o desdobramento dentro de uma prisão e vê o Apocalipse. É mostrado o Apocalipse, ele presencia. Né? Então, é o dom mediúnico. A espiritualidade, os kardecistas em si, esse é o mais famoso dentro da Bíblia, o desdobramento. Mas eles não colocam como um dom paranormal, né? Não colocam como dom paranormal. Então, a ufologia eles colocam mais como um dom paranormal. Para entender, porque as pessoas às vezes confundem, né? Essa ufologia e tal. Mas é isso, tem mais alguma pergunta? Tem. Perguntaram se tem algum significado acordar sempre no mesmo horário de madrugada. Qual o horário? 3 da manhã. 3h33. Não, tem significado sim. Tem significado sim. Só que tipo assim, tem muitos significados de horários que a gente acorda na madrugada. E tem pessoas que realmente elas acordam sempre no mesmo horário. O mais comum é a gente ver as pessoas acordando às 3h33, né? Mas tem pessoas que acordam outros horários. Mas fala para a pessoa me procurar no privado que eu converso com ela melhor. Tá bom. É que o fuso horário que ela está trabalhando no outro local. Tem uma teoria que diz que 3h33 da manhã é hora dos anjos caídos. E 15h33 é hora dos anjos. Então. É uma teoria meio esquisita. Então, por isso que eu não gosto de falar muito dessa teoria, porque as pessoas às vezes até se assustam, entendeu? Não tem a compreensão. Não tem a compreensão. Então é legal tipo, ter um papo e explicar direitinho isso para depois não. Porque existe muita lenda, né? Sim. Então a gente poder explicar isso direitinho. Quem é aqui 3h33? 3h30? É a Renata? Não, a Renata acabou de mandar, mas é sua filha da casa. A Andressa mandou uma mensagem falando sobre foi ela que falou? Foi. Ah, tá. Bom, então a gente fala. Mais alguma pergunta? Vocês têm algumas lembranças de que você sonha
que você morre. Pode ser um desdobramento, uma lembrança de uma vida passada, alguma coisa assim? Pode ser sim. Tem muitas pessoas que sonham sendo perseguidos, tem pessoas que sonham algumas vezes com acidentes, e às vezes é uma rotina, tem pessoas que sonham caindo do elevador direto, então às vezes são sensações que a gente já teve de experiências espirituais passadas, ou até de alguns traumas que carregamos, que parece que nós vivenciamos através de sonho novamente, para a gente quebrar realmente esses traumas que vêm com a gente de encarnações em encarnações. A Paula perguntou aqui se a gente trabalha outros graus de mediunidade. Trabalhamos sim, dependendo da casa. Nós sempre tentamos estimular todos os graus, os dons mediúnicos dos médiuns da casa. Então, se aparecer alguém com dom mediúnico para psicografia, vai ser estimulado sim a fazer psicografias. Por isso que eu falo que quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico, que as pessoas vendem muito o curso de desenvolvimento mediúnico, realmente as pessoas vendem para incorporação. Quando a gente tem a pessoa como filha da casa, a gente consegue conhecê-la e ver realmente quais são os dons mediúnicos dela com o passar do tempo, respeitando realmente a espiritualidade que a rege, a gente consegue ver quais os dons que a pessoa tem e consegue ser aflorados aos poucos isso. Se a gente pega a pessoa para fazer um dom mediúnico em 10 aulas, como o pessoal faz, você só visa realmente a incorporação. Se forçar a pessoa a desenvolver a mediunidade, você já está preparado, qual é a consequência? Então, a consequência é isso. Realmente a pessoa não está espiritualizada, se promove ela um contato com o plano espiritual, mas você não sabe qual que é o espiritual que o carrega, que o acompanha. Então você pode estar aflorando algo ali e ele começar a ser um instrumento de algo extremamente negativo. Porque às vezes ela está passando somente por um momento difícil na vida dela. Não que ela seja uma pessoa negativa de uma vibração baixa, mas às vezes o momento que ela está passando não é o melhor para ser desenvolvido mediunicamente. Pode causar loucura? Claro, muitas pessoas se transformam com síndromes psiquiátricas por causa disso. Muitos médicos, a maioria dos médicos internados em hospitais psiquiátricos tem uma mediunidade gigantesca, aqueles pacientes. Você que acabou com 7 cozinhados. A história dele já fala isso. Já fala isso. Tem mais alguma aí, Lali? Chegou aqui, acho que você já falou, se toda noite nós desdobramos, lembrando ou não. Então, geralmente a gente desdobra sim, a gente tem, principalmente nessa época a gente está trabalhando bastante, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo, se preparar. Às vezes as pessoas estão muito dentro de casa e acabam não se deixando ser um bom instrumento para a espiritualidade nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, não só com as orações, mas também na doação de ectoplasma, como a gente estava falando, mas também se permitir fazer esses desdobramentos para poder ser utilizado onde a espiritualidade está necessitando de espíritos aí socorristas, ou de escolas, ou de aprendizados, ou de encontros, do que for, mas promovendo a evolução do próprio espírito. Você é um soldado que está sendo convocado. Né? Exatamente, estamos na guerra. E aí, mais alguma coisa? Sobre o assunto não, chegou algumas perguntas agora, falando sobre os horários que as pessoas acordam, se tem razão para ser horários diferentes. Então, às vezes é somente uma coincidência, mas às vezes tem sim um significado, mas quem quiser depois procura que a gente conversa, porque para poder explicar direitinho. Então, cada horário a gente vai... E tem a ver essa coisa do horário só de tipo acordar durante a noite ou de olhar no relógio em horários específicos? Então, aí, para a gente poder falar desses horários específicos, que acontece às vezes as pessoas passam os números repetidos o tempo todo, aí a gente tem que dar uma olhadinha realmente no contexto do espiritual que a pessoa está vivendo, entendeu? Que isso não começou do nada, só que isso, às vezes, é um sinal grande da espiritualidade com ela. Então seria legal a gente poder conhecer um pouquinho do que está vivenciando para a gente poder interpretar isso da melhor forma possível, entendeu? Rodrigo, a pessoa pode efetuar uma cirurgia, nós vimos cirurgias mediúnicas, é feito o desdobramento naquele momento? A pessoa está sofrendo a cirurgia, quando a gente vê catarata? Não. O paciente? Isso. Não, a gente vê que a pessoa está consciente, né? Está tudo ali fazendo. Mas a energia, é legal você falar isso. Muitas pessoas, para lembrar, fizeram uma pergunta aqui também. Bom, para saber a mediunidade que a pessoa tem, é só realmente vindo para um terreiro, indo para uma casa espiritualista, se permitindo ali realmente vivenciar os trabalhos espirituais, que você vai conhecendo realmente quais são os dons mediúnicos. É realmente deixar a espiritualidade mostrar para você.
Eu falo, o principal e o mais importante é se tornar uma pessoa mais espiritualizada. Quanto mais contato a gente tiver com o plano espiritual de luz, quanto mais eu tiver aberto no plano espiritual, mais facilmente vai ser aflorada meus dons mediúnicos. Mais preparado mediunicamente eu vou estar. Isso que a gente está falando sobre a cura, no desdobramento, muitas pessoas conseguem promover o desdobramento para fazer a cura. Geralmente são pessoas que têm uma capacidade de ectoplasma muito grande e eles conseguem se projetar pouco espaço, mas e chegar até a pessoa da cura. Vamos supor, vou te dar um passe, eu consigo entrar num transe aqui, que na verdade eu estou me desdobrando e levando meu ectoplasma até a pessoa. Isso é muito comum e às vezes as pessoas nem percebem. Vem aquela sonolência, a pessoa fica meio ali assim, ó, e ela está saindo do corpo para poder fazer. Uma coisa que a universidade estava falando, dessas pessoas que estavam com os cristais na glândula pineal, que quanto mais cristais a pessoa tem, menos viagens astrais longas a pessoa fazia. Quanto menos cristais a pessoa tem, mais propício era aquele espírito a fazer grandes viagens astrais. Universidade da USP, tá? Não sou eu que estou inventando isso. Quem quiser vai lá ver o doutor que eu falei. Daí que as pessoas tenham tirado o calcificado, o cristal vai tirar um pouco. Mas geralmente quem tem muitos cristais eram grandes médios de incorporação. Rodrigo, fala assim, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, como uma pessoa de catarata, tem uns exemplos. A pessoa relata, o paciente relata que não tem dor, mas ela se sente envolvida naquilo. É um desdobramento que tem alguns que falam que nem percebe que fez a cirurgia, né? Então, eu acho que pode ser um desdobramento ou pode ser realmente ali uma incorporação ali de um espírito ali que dê a sensação. Quando a gente fala de espírito de cura, quem incorpora espírito de cura sabe. É muito mais leve a sensação da incorporação, não uma incorporação presente. Então, se você pegar os dois extremos, que são uma incorporação de um Exu denso, pesada, e você vai fazer de um hindu ou de um espírito que vem fazer promover a cura, para você manter a incorporação de um espírito de cura é muito mais difícil. Por isso que os médicos adoram incorporar Exu, é muito mais fácil. É denso, puf, você já sente aquela porrada. O espírito de luz, ai cara, é uma coisa muito mais delicada, muito mais leve. É a mesma coisa que você querer incorporar Xangô, bum, vem aquela pedrada, e você querer incorporar o Xalá. É diferente ou não é? É muito mais sutil, não tem comparação. Não tem comparação. Então existe essa diferença, mas é verdade. Já viu o joelho, já viu o joelho. É diferente. Tem uma outra pergunta que fizeram aqui que eu achei legal. Mas tem outra pergunta que fizeram aqui que eu acho que foi dessa Renata Nutri. Ela falando que quando ela chega no terreiro ela tem vontade de... Ela falou que o coração dela acelera e dá vontade de sair correndo. Venha mais que isso vai passar. Venha, que a gente vai cuidar disso. Isso às vezes acontece, não é tipo uma coisa tipo assim rara que vai acontecer, entendeu? Energia. É muita energia. Então até ela conseguir controlar todas essas energias e compreender todas as energias, essa sensação de euforia às vezes, ou até às vezes assim, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes tem uns irmãozinhos que não querem que a gente esteja ali. E às vezes, tipo assim, é muita energia, que eu tô falando assim, às vezes você chega aqui, tanta energia acumulada, imagina todo mundo vendo aquele banho de ectoplasma chegando, e cara, um monte de espírito babando por aquilo, entendeu? Para trabalhar espiritualmente, não por coisas ruins, entendeu? Putz, olha, deixa eu... E a pessoa, meu Deus, ela sente algo diferente. Então... 30 segundos, quer sair e voltar? Sai e volta, o pessoal que manda, se o pessoal quiser, a gente continua respondendo as últimas perguntas. Aí a pessoa vem para aqui banhando de energia, a pessoa quer, cara, né, pegar toda aquela energia, cara, não tem como. Ela tá na piscina, vai nadar. Vai nadar, bom, se o pessoal quiser, a gente pega em volta. Tem mais alguma pergunta para responder? A Lili tá me xingando, estão chegando perguntas, vamos voltar. Então a gente vai e volta. Alguns segundinhos. Quem é que tem aí as perguntas que foram? Você tem aí, Rê? Bom, gente, quem fez... Façam de novo as últimas perguntas, por favor. Façam as perguntas das últimas, vocês não lembram de nenhuma. Senão eu vou apanhar. Você falar... Uma foi sobre falar dormindo. Ah, então, você vê que tipo, às vezes muitas crianças falam dormindo, né? É muito comum a gente ver criança falando bastante
e fala sobre a brincadeira dela. Putz, meu filho fala muito, cara. Tipo, ele passa alguma coisa, tipo, ele vê um filme que ele se empolga super-herói, cara. Nossa, à noite ele vira o super-herói. Então, mas por quê? Porque a imaginação das crianças são muito, né, aguçadas. Então, às vezes o falar à noite tem que ver o que foi falado à noite. Então é alguma coisa que eu estou vivenciando no meu dia a dia? É alguma coisa que eu estou tipo sonhando em realizar? Ou não? Eu estou falando coisas de mensagens espirituais que pode vir a acontecer. Então falar à noite, a gente tem que ver o que é esse falar à noite. É trazer mensagens espirituais, que aí as pessoas realmente até recebem. Eu recebi algumas coisas há muito tempo atrás. Então, às vezes a pessoa até dorme com um caderno, porque tipo, ela sonha com aquilo, ela recebe e o coloca. Ou até o companheiro ou a companheira tipo, já sabe que a pessoa vai falar e vai lá e anota tudo aquilo. Então tem gente que grava o outro falando. Tá? Então tem que ver o que está falando para saber se é uma coisa da criatividade, da imaginação da pessoa ou se realmente é algum recado espiritual, alguma coisa que pode vir trazer, promover aí um entendimento ou algum conhecimento novo. Mas não é difícil a pessoa realmente receber algumas coisas e poder falar. Tem gente que está estressada também no dia. Sim, tem gente que briga à noite, resolve o que tinha que resolver lá que não falou pro chefe no dia, vai dormir e fala tudo pra ele na madrugada. E acha que desdobrou até o chefe, né? A Fátima tem muitos amigos. Deixa eu ver isso aqui, como que é essa aqui? E quem acorda, tipo, na padaria? Tipo, ir na padaria e voltar, é sonambulismo. Sonambulismo. Daí já é outra coisa, a gente vai falar de sonambulismo. Eu queria falar para trazer o pão pra gente. Mas sonambulismo tem algum fundo Algum a ver espiritual? com o desdobramento ou não? Não, que eu saiba não. Sonambulismo, na verdade, é alguma coisa realmente mais psíquica, realmente, do que espiritual. Cientificamente é mais realmente alguma coisa psíquica mesmo. A sua mente ainda está ativa e o seu corpo está descansando. Exatamente. Bom, mas ele trazia o pão ainda, falou? Porque ia mesmo na padaria. Ele trazia meu pão. Poxa, eu trazia para os vizinhos aqui também. Quando no sonho vai acontecer? Então, esse negócio de você acordar e a sensação de ser um recado, alguma coisa de ruim que pode acontecer. Bom, tem pessoas, que eu falo, não existe uma regra, né? Mas tem pessoas, vamos supor, que são extremamente negativas, que têm pensamentos ruins e daí recebe realmente como se fosse algo ruim que poderia estar acontecendo. Mas tem pessoas que recebem através de sonho algumas perdas que vão ter, não só perdas de falecimento, mas às vezes alguma perda de emprego ou de algo que possa acontecer. Sonhei que roubaram meu carro, como se fosse realmente uma premonição já que fizeram para você, o que o plano espiritual já lhe preparou para tudo aquilo. Então pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça sim nesses casos. Então tem que saber interpretar muito bem o sonho para a gente poder ver se é algo realmente da nossa imaginação, se é alguma coisa pela nossa vibração ou se é alguma coisa realmente espiritual que está trazendo ali um recado. Muitas pessoas recebem o nome das suas entidades através de sonho. Muitas pessoas conhecem as suas entidades através de sonho. Eu nunca vi meu boiadeiro, eu nunca conheço meu boiadeiro, mas você vai ver, você sonha com ele vindo até você e falando, prazer, meu nome é tal. Ou ele vindo para você de uma outra maneira e se apresentando e falando seu nome. Ou só falando o nome, você sabe que é ele que está ali com você, mas você não consegue ver a fisionomia dele. Então muitas pessoas recebem o nome e o contato com as suas entidades através do sonho. A premonição é algo que é o desdobramento para o futuro ou não? Sim, a premonição, às vezes a pessoa já a ter o contato com o plano espiritual que avisa algo no futuro para ela, entendeu? Já vai saber o que vai ser. E aquelas sensações que a gente tem quando a gente está pegando no sono? Ou às vezes você escuta um som, alguém chamando, ou uma sensação de que alguém te segura. É o plano espiritual ali com você. É o plano espiritual. Mas é porque está saindo em desdobramento? Não e necessariamente. No caminho, ou é uma sensibilidade? Não, pode ser pelo momento, ou pode ser algo físico. Nem o que estava falando que a ectoplasma faz com que as pessoas se materializem. Então, alguns espíritos podem tentar se materializar com aquilo. A gente vê quantas vezes o Cosmo Damião escondeu a chave de vocês. Quebrou as guias, né? Ou quebrou a guia, né? Entendeu? Então, isso não é. Ninguém viu isso já?
entendeu? Você materializa. Então, às vezes acontece isso, pode ser alguma coisa para te dar alguma dica do plano espiritual, da presença deles. Mas pode ser alguma coisa negativa também, brincando, um zombeteiro, algum espírito mal esclarecido, pode ser também. Aí vai a energia que você sente. Se você sente algo, eu senti que não senti nada de mal, tudo bem, não sentia algo assim, então agradece que você sentiu alguma coisa de mal e protege sua casa, protege tua energia, faz uma dieta, faz as defesas na tua casa, faz aquela limpeza com alfazema, aí você faz as proteções. Se você sentiu isso, na verdade, quando as pessoas sentem algo de ruim nesse sentido, eu sempre falo assim, agradece que os seus guardiões permitiram isso. Difícil é quando a gente não sabe que a gente está sendo um pouquinho atormentado por algo negativo. Enquanto estão permitindo que a gente saiba que está acontecendo nesse tipo, a gente consegue se proteger. O pior ataque espiritual é o silencioso. Quando a gente sabe que algo negativo está para vir acontecer, a gente tem autorização de presenciar, de sentir algo negativo, a gente consegue se defender. Então, o inimigo ele só passa a ser muito perigoso quando a gente não sabe quem é. Quando a gente sabe que ele está ali, a gente tem como se proteger. Tem uma pessoa que falou que tem bastante vontade de vir conhecer a casa, mas tem medo de receber uma entidade ou de se desenvolver mediunicamente, porque ela vê bastante vultos. Então, fala para ela que às vezes ela vindo, ela vai parar de ver os vultos. Aqui na casa, a gente não é autorizado as pessoas ficarem chamando a entidade dos outros, não é autorizado ninguém tocar na coroa de ninguém para trazer a entidade dos outros. Então jamais ela vai chegar aqui e ela vai incorporar de primeira, jamais ela vai chegar aqui e vai incorporar sem realmente não conhecer, sem não estar equilibrada com as suas energias. Aqui na casa não é permitido jamais fazer um negócio desse. Então até às vezes quando tem outras pessoas da casa, que já frequentam a casa por um certo tempo, e ela está passando em paz, a pessoa sente que a entidade está próxima dela. A entidade vem para a entidade chefe que está comandando o trabalho e pergunta, posso trazer o caboclo dessa? Posso dar passagem para o preto velho desse? Sempre existe esse respeito, e se a pessoa é nova na casa, você pode ter certeza que isso jamais iria acontecer aqui na casa. De primeira, jamais aconteceria. Então pode vir conhecer sim. Se tem esse medo, venha conhecer no trabalho de corrente médica, que é aí que não tem problema nenhum mesmo, que são os médicos que estão incorporados. Venha conhecer a casa, sinta a energia da casa, depois vira a energia de preto velho. Dá uma oportunidade, né? Venha. Se permita conhecer. Quer mais? Traz alguma? Falaram sobre acordar chorando no meio de um sonho, no meio da noite. Então, mas aí é interpretação de sonhos, aí fica muito difícil interpretar sonhos, porque a gente tem que ver como que as pessoas estão vivendo o seu dia a dia, a energia que ela está, se está acontecendo alguma coisa, se teve perdas, se teve algum desligamento amoroso, aí tem várias coisas que podem influenciar isso. Então, a gente ficar interpretando sonhos é muito difícil. Às vezes sonhos, às vezes é só a imaginação da pessoa. Então a gente não pode ficar tentando interpretar os sonhos, é difícil demais isso. Às vezes você é influenciado por outras pessoas. Né? Entendeu? Então tem que ver realmente o contexto dela. Por isso que aí é legal a pessoa vir e conversar com uma entidade, né? Que daí passar em um atendimento, pegar um passe para esclarecimento. Aí ela vai conseguir entender melhor o que ela está vivenciando, por que ela está sonhando, por que ela não está sonhando, o que aconteceu no sonho. Aí a entidade consegue instruir ela melhor. Olha aí, a Paula e o Márcio lá de Manaus são duas pessoas que sempre passam com a gente quando a gente está em Manaus, os trabalhos espirituais que eles vão fazer lá. E eles sempre fazem cursos aqui em Campinas de osteopatia e eles sempre passam aqui na casa para pegar um passe para participar das nossas giras. Falando que ela conheceu a Umbanda com o Tupi. Casal 10. Tem mais alguém? Uma coisa? Não. É isso. Tem essa aqui, cadê? A Mariana pediu para alguém mandar outra pergunta de novo. Fala aí, Mariana. @tamota, manda de novo, não sei o que é. Rodrigo, lembrando que a alimentação... Andréia, tá aí? Tá, Andréia? Minha amiga de Manaus. Lembrando que a alimentação, a pessoa vai dormir também, porque ela alimenta também, causa um desconforto. Sim, por isso que a gente fala do negócio do alimento pesado. Que a pessoa às vezes até falando da carne, do consumo de carne ou não consumo de carne, né? Chico Xavier, que é um grande exemplo de médium, de espiritualista para nós, ele nunca deixou de comer a carne, mas ele
todos os trabalhos espirituais que ele ia, além de não comer carne, não comia nada, ele ia de estômago vazio, porque ele sempre falou que ele de estômago cheio, ele atrapalhava a ligação mediúnica dele, o contato com o espiritual. Então ele ia de estômago vazio. Toda vez que ele comia alguma coisa, atrapalhava no contato junto a Emmanuel, junto aos seus mentores. Então, eu também tenho o costume, eu vou trabalhar 8 da noite, cara, almocei meio-dia, 1h, é mais nada, muda, atrapalha realmente você vir de estômago cheio na hora do trabalho espiritual, é bem diferente mesmo. Diz que a minha perdeu coragem. Bom, gente, tem mais alguma pergunta? Vamos encerrar. Quando vocês recebem o vocês lembram depois? Então, para mim, não existe mais médium inconsciente. Tá? Não existe mais médium inconsciente. Então, não sou só eu que falo, a literatura fala, os espíritas falam que não existe mais. Então, tem aquelas pessoas que gostam de dizer que elas são inconscientes. Então, a gente fala que a gente aceita para não perder a amizade, a gente fala que está tudo bem. Respeita a pessoa querer se enganar e enganar a gente, mas tudo bem. Você lembra 100% do seu atendimento? Não. Muitas vezes ali, na hora do teu atendimento, você tem a consciência, você sabe tudo o que está acontecendo, mas quando o trabalho se encerra, muitas vezes nem os cambonos que estão ao lado ali lembram realmente do trabalho espiritual que foi realizado. Então, às vezes existe uma vaga lembrança, às vezes existem os flashes de algo que foi falado ou não, muitas vezes que é lembrado é para nós mesmos também melhorar na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, mas não é tudo que lembramos. Vocês esquecem tudo? Não vou falar que a gente esquece tudo, que também é mentira, mas muitas coisas são cortadas da nossa mente, muitas coisas não fazem muito sentido para nós depois, entendeu? E vem lembrando os flashes, mas não existe mais médium inconsciente. Não existe mais. Certo, gente? Acabou as perguntas? Acabou? Bom, gente, então quem não fez sua firmezinha, se deu sua velhinha aí para os pretos velhos hoje, ainda há tempo, vai lá, põe um cafezinho preto, acende, faz suas preces, agradece e se coloque em verdadeiros instrumentos para a espiritualidade nesse nosso tempo de quarentena, em toda essa guerra espiritual que a gente está se colocando aqui, que a gente consiga ser realmente verdadeiros instrumentos, verdadeiros soldados em prol do crescimento individual e coletivo, que é isso que a gente tem que fazer na verdade nesse momento. Agradeço mais uma vez, até quarta-feira.